estudantes da EJA, sexta etapa, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e nesta aula teremos o seguinte objeto de conhecimento, vamos conhecê-lo: planejamento e produção de entrevistas orais. E detalhando este objeto, teremos aí a linguagem verbal e visual. Certo, pessoal? Então vamos iniciar mais uma aula. Muito bem, iniciamos esta aula em um cenário em que vocês devem observar o seguinte. Observem quantas formas de comunicação nós temos aqui. Temos ali um texto escrito e podemos perceber que se trata de um texto escrito à mão. E a flor, junto ao texto, nos sugere que seja algo que é mais íntimo, mais pessoal. Pode ser um diário, pode ser uma poesia bastante subjetiva. Também podemos observar que há placas de trânsito. Placas trazem um processo comunicativo. Cada uma delas tem uma significação. Quando elas são colocadas em algum lugar, é porque é necessário comunicar uma regra de trânsito que precisa ser cumprida, e os motoristas, as pessoas que estão ali no trânsito, precisam também conhecer esses significados. Então, existe um processo comunicativo da mesma forma como, por exemplo, alguém que está a dançar. Seja ali em grupo, em casal ou individualmente, você consegue observar ali pela expressão que acontece durante a dança, quando é algo mais alegre, ou mais triste, ou mais tenso, enfim. Mesmo que os dançarinos não digam uma única palavra, eles expressam muitas emoções. Então, sim, também por meio da dança existe um processo comunicativo. Aliás, por meio da arte, de um modo geral, há muito processo comunicativo ali. E aqui nessa parte mais abaixo do nosso cenário, observamos aí uma tira em quadrinhos, observamos a menina falando ali sobre o pôr do sol, em que ela está vendo no sentido de ver, e os outros pensam que ela está vendo porque está vendendo. Notem aí então que quem criou utiliza aí a questão da ambiguidade, da dupla possibilidade de entendimento da palavra vendo, e aí vai depender do contexto. Enfim, essas imagens, essas situações comunicativas que são aqui sugeridas para nós por meio delas, elas nos mostram comunicação, correto? Interlocução, processo de interação entre, pelo menos, uma pessoa que está ali buscando emitir ali uma mensagem, um processo comunicativo, e pelo menos uma pessoa que vai interagir com aquilo, que vai receber e de alguma forma interpretar aquela mensagem, aquele processo comunicativo. Notem que nós podemos nos comunicar tanto com auxílio de palavras escritas, faladas, mas também sem a presença delas. Isso é muito interessante, correto? E é justamente pensando nesse processo de comunicar-se sem palavras que nós lançamos uma questão para vocês. Olhem só, você já pensou em como se comunicar mesmo sem dizer uma única palavra? Já aconteceu com você uma situação em que, mesmo em que você não estivesse ali expressando com palavras, você estivesse comunicando? Ora, atualmente se fala muito da forma como você se apresenta, ali a sua postura, a sua linguagem corporal, a roupa que você utiliza na ocasião na qual você se encontra, a imagem pessoal que você tem, tudo isso é forma de comunicar. Seja, por exemplo, na sua sala de aula, no seu grupo de amigos, no seu ambiente familiar, se você frequenta ali algum tipo de grupo social, se você tem o seu emprego, a forma como você se apresenta, tudo isso é processo comunicativo, ok? E sim, você pode se comunicar sem dizer uma única palavra. Pense aí nas situações em que isto aconteceu com você, em que você comunicou sem dizer uma única palavra ou sem escrever uma única palavra, certo? E aí, nesse sentido, vamos acompanhar o nosso primeiro texto. Observem que neste nosso primeiro texto, temos aí conversas à beira do rio. Notem que é uma sequência de quadrinhos, correto? E nessa sequência de quadrinhos,
eu tenho que observar que há todo um contexto. E esse contexto é dado para mim por meio de desenho, né? Eu sei que é à beira do rio, de fato, porque eu observo que há ali o menino nessa pequena armação de madeira, há uma moça vindo com, né, ali a sua bacia de roupa sobre a cabeça, algo bastante comum, né, em quem vive ali à beira dos rios, quem tem a sua vida influenciada por essa dinâmica. Há ao fundo ali o barco passando. Então, observe quanta informação que eu estou extraindo sem nem começar a ler de fato o texto que me mostra a conversa. Isso é a comunicação sem usar a palavra. E aí a gente então começa a observar o que diz a conversa, né? Como é uma história em quadrinho, essa conversa vem aí dos balões. E também esses balões de comunicação, eles significam alguma coisa. No caso aí, estes balões, observem que são balões comuns, eles indicam conversa de fato, mas se fosse um balão que parece-se com uma nuvem, nós diríamos que é um balão de pensamento ou de cochicho, né? E assim por diante. Cada tipo de balão significa alguma coisa também, e isso é uma informação não verbal importante. Mas vamos de fato à conversa, então? Foi buscar, a moça pergunta, ô menino, cadê tua mãe? Ele responde, foi buscar açaí lá no Igarapé, tia Zefa. E aí continua, e tu já comeu? Só um pedacinho de tapioca com tucumã, tô esperando o peixe pro almoço. Vixe, com esse tamanho, opa, aí ele falou primeiro, epa, olha só, peguei um cará. Vixe, com esse tamanho vai ter que pescar uns 5 para dar pro pirão. E aí o menino diz, olha tia Zefa, o boto veio espiar a conversa. E olha só o pensamento dele pensando no boto em forma de homem. E ela responde, dizem que boto curioso vira gente de noite. Cuidado, hein? Então de fato são as conversas aí à beira do rio. Note então que nesse texto 1 eu extraí informação tanto das palavras escritas que estavam aí, de fato, nos mostrando a conversa entre as duas pessoas, mas também do desenho, que me dava todo o contexto, a construção da situação. Correto? Mas não para por aí. Agora eu convido você a ler comigo o texto 2. E opa, observem aí. O texto 2 só tem imagem, não tem palavra. Não é? Essa palavrinha aí pequenininha é, na verdade, a referência de quem fez a foto, mas, neste caso aqui, o texto 2 traz para mim uma imagem. E é possível, sim, ler essa imagem que nos traz aí o centro da cidade de Manaus, o centro histórico, com um dos seus principais pontos turísticos, que é o Teatro Amazonas, com um prédio mais moderno ao fundo, há carros ali, há outros prédios históricos ao fundo da imagem, mas notem o protagonismo na imagem do Teatro Amazonas. Então, certamente, este é um texto, esta é uma imagem que quer comunicar justamente esta valorização do centro de Manaus e do seu ponto turístico. É uma imagem que pode aí ser utilizada mais para a questão do turismo, de mostrar os contextos que existem na cidade. Eu li tudo isso sem presença de palavra. E nós também que temos um céu bastante límpido ali, as nuvens estão claras, ou seja, não vai chover. E tudo isso estou lendo sem observar nenhuma palavra. E isso também é um texto, certo, gente? E agora, o texto 3. E aí, neste texto 3, agora eu só tenho palavras. Observaram? Somente palavras. E o que diz também vai falar sobre Manaus, assim como o texto 2. Manaus é um município brasileiro, capital do estado do Amazonas e o principal centro financeiro, corporativo e econômico da região norte do Brasil. É uma cidade histórica e portuária, localizada no centro da maior floresta tropical do mundo. Então, observem que li bastante informação, estas escritas por meio de palavras e na língua portuguesa, a qual eu conheço, a qual eu consigo decodificar essa sequência de palavras, atribuir sentidos a elas e assim por diante. Neste caso aqui, não teve
nenhuma imagem. Toda a informação veio por meio das palavras, certo? Mas notem que nós nos comunicamos aqui, tanto no texto que tem apenas palavras, como no texto que tem apenas imagens, e também no texto que trouxe as duas coisas, palavras e imagens, correto? Todos eles estão aí constituídos por meio de uma linguagem. Todos eles nos trazem informações e me permitem interagir com essa informação e interpretá-las, correto? As 3 formas de constituição textual são válidas, certo? E estão presentes no nosso cotidiano, nas nossas práticas, nas nossas interações sociais. Isso porque nós nos desenvolvemos e temos aí a capacidade da linguagem. E o que é a linguagem, professora? Olhem só. Gente, linguagem é qualquer modo de expressão usado pelo ser humano para estabelecer comunicação. Então, a linguagem, podemos entender a linguagem também como a capacidade que o ser humano tem de criar esses modos de estabelecer comunicação. Então, a linguagem tanto pode ser a linguagem corporal, utilizada pelos dançarinos, conforme nós vimos ao longo do início desta aula. A linguagem também pode ser esta que está presente no trânsito, em que cada conjunto de placas se vai significar um tipo de informação, certo? A linguagem também vai ser aquela da escrita, não é? Em que criou-se aquele sistema de códigos em que as letras vão se juntar para formar palavras, compondo textos maiores e assim por diante. A linguagem também vai estar presente, por exemplo, quando eu observei aquela foto, eu, por exemplo, olhei para o céu. E a forma como aquele céu está na foto, eu consegui extrair significação dali. Por quê? Porque na nossa sociedade, nós convencionamos e compreendemos o significado do céu azul, que ele pode significar, pode sugerir a chuva, mas também pode sugerir algo como calmaria, algo como a presença de estabilidade. Então vejam que a linguagem é esse processo, que é próprio dos seres humanos de estabelecer esse conjunto de códigos que vão significar alguma coisa. E, nesse processo, utilizando essa linguagem, estabelece-se a comunicação, né? Que aí também podemos lembrar da língua de sinais utilizada pelos surdos, né? É um conjunto de códigos ali visuais e significam alguma coisa, trazem comunicação. Então percebam, linguagem é esse processo de expressar-se e de estabelecer comunicação, certo? E também de criar formas de estabelecer essa comunicação, ok? Então vamos avançar? Então, justamente pensando nesse processo, nessas diferentes formas de estabelecer comunicação, é que nós temos agora aqui este cenário no qual nós podemos observar a questão das placas de trânsito, da dança, da expressão facial. Muita gente diz, eu até controlo a minha boca, mas a minha face eu não consigo controlar, né? Que é quando diante de uma situação desagradável, né? Você até consegue controlar o seu comentário, mas a sua expressão facial acaba entregando aquilo que você não verbalizou por meio das palavras, né? Então, as nossas expressões faciais, a nossa linguagem corporal, né? Se eu estou relaxado, à vontade numa situação, ou se eu estou tenso, também a forma como eu me apresento, isso é comunicação. E aí vai existir, por exemplo, a comunicação por meio dos sons. Pensamos muito em música, né? Em geral, a música vem acompanhada ali pelas palavras que são cantadas, mas há músicas que são apenas instrumentais e elas nos transmitem emoções, nos fazem vivenciar emoções. E temos que nos lembrar também que determinados ruídos também significam coisas. Por exemplo, quando alguém bate a porta da nossa casa, ora, não disse nada com palavra, mas aquele som tem um significado. É um ruído, mas tem uma significação. E além disso, vamos nos lembrar também que
A linguagem escrita é aquela que nós mais facilmente associamos com o processo de comunicação. Mas essas imagens que estão aqui, elas nos mostram que a comunicação escrita não é a única. Há outras formas de comunicar-se, certo? Outras linguagens que podem ser utilizadas nesse processo comunicativo. E pensando nisso, há uma forma de classificar essas linguagens. Vamos conhecer? Então, a linguagem, ou seja, essa forma, essa capacidade de criar formas de comunicação e de estabelecer comunicação, pode ser classificada da seguinte maneira. Uma linguagem pode ser verbal, não verbal ou mista. Ela é verbal quando? Quando a linguagem envolve palavra, seja escrita ou falada. Teve palavra no processo, linguagem verbal, ok? A linguagem é não verbal quando não há palavra envolvida, certo? Escrita ou falada, não teve palavra, linguagem não verbal. E aí pensem, determinados ruídos, imagens, placas de trânsito, a questão da língua de sinais, né? Pensa, nada disso tem palavra falada ou escrita, né? Ali as cores que podem significar alguma coisa, a questão da dança, da linguagem corporal, tudo é linguagem não verbal, porque não envolve palavra, certo? E a linguagem mista. E aí pensa, mista, mistura, e é exatamente isso. A linguagem mista ocorre quando eu estou diante de algum processo comunicativo que mistura tanto o verbal quanto o não verbal. E em tempos atuais, os textos são cada vez mais mistos. Vão misturar aí imagens, sons, movimento, palavras, cores diferenciadas, letras de vários tamanhos, enfim. A linguagem atual tem privilegiado a questão mista, né? O processo comunicativo, né? A questão das mídias, da internet, acabam por privilegiar essa capacidade de misturar o verbal e o não verbal, ok? Então, avançando, vamos definir um pouco mais essas linguagens. Então, chamarei de linguagem verbal justamente qualquer modo de expressão usado pelo ser humano para estabelecer comunicação. Sim, e é uma comunicação que vai utilizar palavra, certo? Não vamos pensar que é apenas a palavra escrita, tá, gente? A linguagem falada também faz parte dessa classificação da linguagem verbal. Então, numa conversa, linguagem verbal. No momento em que sua professora ou o professor está proferindo uma aula, está ali explicando o conteúdo, ela está falando, está usando palavras com vocês. Ou no texto escrito mais formal, mais comum, não é? Também temos linguagem verbal ali. Seguindo adiante, a linguagem não verbal, toda aquela que não utilizar palavra. Tudo bem assim? Então, é justamente a comunicação que ocorre, por exemplo, nos desenhos, né? Tem muitos desenhos animados, especialmente aqueles ali da década de 1990, 1980, em que os personagens não proferiam palavra. Era tudo ali no processo da expressão do personagem, de alguns ruídos que significavam alguma coisa no contexto, correto? E havia comunicação ali, né? E, obviamente, não apenas desenhos animados, mas os desenhos estáticos também, os gestos, os sons, outros sinais, e tudo isso sem utilizar palavra, ou seja, sem utilizar a linguagem verbal. Então, eu chamarei de linguagem não verbal. E aí, reforçando aí o entendimento da linguagem mista. Vamos lá, então? A linguagem mista é justamente o processo de comunicação que vai misturar os elementos verbais e os não verbais nesse ato de comunicação. E é interessante porque quando o texto ali, ele é misto, se eu tiro o verbal, falta elementos para que eu o entenda. Da mesma forma que se eu tirar o não verbal,
a força daquele processo comunicativo, o peso daquela comunicação, também vai se perder bastante. Então vejam aí que numa linguagem mista, as duas formas são necessárias para que a comunicação de fato atinja seu objetivo e a interação comunicativa aconteça. E aí, retomando um texto do início desta aula, a conversa à beira do rio, né, em que nós observamos ali o menino interagindo com a Zefa, essa moça ali que estava lavando a sua roupa e tudo mais. Esse texto, ele é verbal, não verbal ou misto? Ora, ele é misto, correto? Por quê? Tanto eu tenho os elementos não verbais presentes ali, né, com todo o cenário, todos os desenhos ali presentes, me dando todo o contexto dessa comunicação, mas eu também tenho as palavras que estão me mostrando justamente a conversa entre o menino e a Zefa. Então, este é um exemplo de texto que é misto, texto de linguagem mista. E lembra daquilo? Se eu tiro ali o não verbal, a conversa pode ser lida, mas boa parte do contexto vai se perder e eu muito provavelmente não vou compreender o peso dessa comunicação, o contexto dessa comunicação. E se eu tiro o verbal, eu também não compreenderei as intenções da mensagem, os objetivos desse texto, certo? Então, eis aqui um exemplo de linguagem mista. E esse texto, ele é uma tirinha, né? Ali uma tirinha, uma pequena história em quadrinhos. Então vamos conhecer esse conceito? Olhem só. Então, eu chamo de gênero tirinha uma narrativa, né? Um texto narrativo que vai ter essa forma que é visual, que traz o texto escrito, portanto ele é um texto misto, correto? A tirinha geralmente é curta e é composta por uma sequência de quadrinhos que apresentam uma situação com começo, meio e fim. Porque quando eu estava ali lendo a conversa entre o menino e a Zefa, eu entendia o processo do personagem menino, da personagem Zefa, a interação entre os dois e que aquilo ali é uma história. Então vamos lembrar disso. A tirinha é uma narrativa, é uma história que está sendo contada e que utiliza a linguagem verbal, aliás, verbal e não verbal, ou seja, mista, para esse processo, tá? Então, tem o desenho ali, tem a palavra ali, mas não nos esqueçamos, é uma história, portanto, é uma narrativa, é um texto narrativo, correto? Avançando, frequentemente, utiliza humor, crítica social ou ironia. Sim, muitas vezes a história em quadrinho não é apenas aquela coisa para o público infantil. Não, há muita história em quadrinho que faz crítica social, ironiza e utiliza o humor para esse processo, tá? E combina os elementos verbais, que são os diálogos e os pensamentos dos personagens, com as imagens, justamente para nos transmitir a conversa entre eles, o contexto que está acontecendo, não é? As informações ali contextuais vêm por meio dessas imagens, justamente para transmitir a mensagem de forma mais rápida e também, muitas vezes, impactante, porque em vez de ocorrer ali um texto escrito contando o que aconteceu, temos um quadro com o desenho, a imagem do que aconteceu. Então, isso faz com que a comunicação seja mais rápida e também mais impactante, certo? E aí, avançando, vamos observar as principais características do texto da tirinha. É justamente a linguagem mista, mas também a brevidade. Uma tirinha costuma ser mais curta, em média 3 a 4 quadrinhos. Há muito humor, mas também crítica social dos processos de uma tirinha. Tem narratividade, ou seja, conta-se uma história, é uma narrativa, início, meio e fim. Então, olhem só a capacidade de comunicação. Em 4 quadros ou 3, conta-se uma história completa. Olhem a capacidade de condensar e de transmitir comunicação, transmitir mensagem em tão pouco espaço de texto. Olha que interessante. Então, por isso a brevidade. E, muitas vezes, há personagens fixos ou variados. Ora, tem aqueles personagens que são famosos, personagens de histórias em quadrinhos, como a Mafalda, o Snoopy, todos os personagens da Turma da Mônica, por exemplo, enfim.
são personagens fixos e, de certa forma, são tão conhecidos que nós já sabemos mais ou menos o que esperar de cada um, né? Então, aquele que fica ali filosofando bastante sobre a vida, de repente aquele que é conhecido por ser mais preguiçoso e assim por diante. E aí, seguindo ainda com a questão das características da tirinha, vamos avançar. Tem esse processo de contextualização que é rápido, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, é o próprio desenho que me apresenta essa contextualização. E essas palavras que marcam o tempo e o espaço são poucas, são menos frequentes, justamente porque essa contextualização nos é dada justamente pelos desenhos. Então, existem sim marcadores temporais de espaço e tempo, mas eles são menos frequentes, né? Eles são mais visuais. Eles, na forma de palavras, são menos frequentes e eles apresentam-se mais pelo contexto do desenho, do visual, certo? E ainda no processo aqui da tirinha e das características da tirinha, já observamos que essa linguagem é mista por combinar linguagem verbal e não verbal, ou seja, palavras e imagens, ok? Avançando. A brevidade, vamos lá avançar, por favor? A brevidade vai acontecer porque uma tirinha é, em geral, composta por 3 a 4 quadrinhos, certo? O humor e a crítica se dá porque, frequentemente, vai utilizar esses elementos para criticar situações ou comportamentos que são sociais, políticos ou até mesmo culturais, né? Então, é muito comum observar uma tirinha que tece alguma crítica. Professora, está falando mal? Não é isto. Apresenta. Você, como leitor, vai ler e vai refletir sobre aquilo. Você vai interagir com aquele texto e vai fazer as suas próprias conclusões, ok? A questão da narratividade, justamente por ser uma pequena narrativa que tem introdução, desenvolvimento e desfecho, a questão dos personagens fixos ou variados, né, justamente que vão se apresentar conforme o tema, né, os personagens que podem ser fixos ou não, aqueles que já são conhecidos do público, que são famosos por serem personagens de histórias em quadrinhos, de tirinhas e assim por diante. E, para encerrar essa questão das características, a questão da contextualização, que é rápida, porque ela vem por meio do cenário, do desenho, e isso faz com que, na forma escrita, ou seja, na parte verbal, os marcadores temporais sejam mínimos, tanto temporais como de espaço, justamente porque o desenho acaba por omitir esses detalhes, porque o visual me apresenta aquilo que é necessário para compreender, para completar aquilo que o verbal não me informa, certo? E aí, vamos a mais um exemplo, que é a questão da tirinha, o poder da leitura. E aqui a gente tem uma interação entre mãe e filho. Observem que temos um menininho aí, um rapaz, no sofá de sua casa que diz: não tem nada de interessante hoje. Tem um marcador temporal hoje aí, mas lembra que eles são mínimos. Ele está com o seu aparelho de celular na mão, então notem o tédio. E aí, de repente, a mãe se aproxima e diz: por que não tenta ler esse livro? Pode te surpreender. Ele aceita e observa que não tem ali esse momento de aceitação. A gente já percebe que isso acontece porque na próxima tirinha a gente já vê que esse menino começa aí a viajar sem sair do lugar. E é isso que ele diz: uau, é como viajar sem sair do lugar. Ele começa a ter várias experiências diferentes por meio da leitura, a sua imaginação começa a viajar. E nota aqui no último quadrinho, a mãe vê a luz invadindo a sua casa novamente. Aquele filho entediado deixou de ser entediado. Então observem que existiu essa mudança e tudo isso em 4 quadros. Saiu da escuridão para a luz. E nota que a mãe e o menino, né, o adolescente, estão com a mesma roupa. Esse detalhe é bem interessante porque isso é comum nas histórias em quadrinhos, mesmo que passe bastante tempo, bastante história, essa questão da roupa, os personagens costumam utilizar a mesma roupa, não costuma mudar e assim por diante. E isso não afeta, é uma característica desse gênero, certo?
E para finalizarmos esta aula, vamos então recapitular alguns elementos que nós estudamos. Então, olhem só, vimos a questão da linguagem, que é essa capacidade para a comunicação, para estabelecer comunicação, mas também para criar formas de estabelecer comunicação e de compreendê-las. Ela pode ser verbal, quando utiliza a palavra, seja ela escrita ou falada. Ela é não verbal, quando não utiliza nenhuma forma de palavra, nem escrita nem falada, então ruídos, cores, gestos, desenhos, não é? Sons, é linguagem não verbal. E ela é mista quando mistura as duas coisas, e um exemplo bem claro disso é justamente o gênero textual tirinha, que conta uma história, uma breve narrativa com auxílio dessa linguagem mista, utilizando humor e ironia para fazer crítica social, política e assim por diante. Certo, pessoal? Então vamos encerrando esta aula por aqui.